nosso projeto Evangelho por Emmanuel, esse projeto do CEPAC, que a gente vem desde 2015, estudando esses livros, esses textos do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, através da coleção Fonte Viva, sempre comentando, fazendo comentários sobre o Evangelho, sobre versículos do Evangelho. Hoje a gente traz um texto do livro Vinha de Luz, capítulo 80, Como Sofres. Essa questão do sofrimento, ela é muito presente no Evangelho, né? Jesus sempre falava de sofrimento, alertando sobre a existência do sofrimento e como é que a gente vai se comportar diante do sofrimento, que são momentos que acontecem na vida de todos. E a gente vive aqui muito mais tentando evitar um sofrimento inevitável. Alguns são evitáveis, sim, mas a gente vive querendo viver sem sofrimento algum e a gente não procura aprender a conviver com essas intercorrências, com esses sofrimentos, com essas circunstâncias, porque é difícil o entendimento de que essas circunstâncias da vida de cada um, que são circunstâncias particulares, próprias de cada um, a gente tem dificuldade de entender que essa circunstância de cada um é exatamente a relação dele com a lei divina, porque cada um tem a circunstância que precisa, a circunstância que merece e, acima de tudo, a circunstância necessária. Porque as circunstâncias representam um grande professor na vida de cada um de nós. Mas a gente não consegue ter esse enfoque, até porque o sofrimento é muito desagradável. Ninguém gosta de sofrer. E não vai ser porque a pessoa começou a estudar o Evangelho ou qualquer coisa que vai adorar sofrer. Ninguém adora sofrer. O que acontece é que a pessoa começa a aprender a suportar determinadas situações que ele não consegue evitar, por exemplo, que tem sofrimentos evitáveis, e muitos. A nossa imprudência, a nossa imperfeição, a nossa inconsequência, a nossa irresponsabilidade, nós causamos sofrimentos imediatos por tudo isso. Mas tem sofrimentos que vêm de mais tempo, vêm de causas anteriores. As causas que eu dou agora para o sofrimento, a consequência agora muitas vezes. Mas tem muita consequência de agora que a causa vem de longe. E quando a causa vem de longe, eu tenho dificuldade de entender. E mais dificuldade ainda de aprender com esse sofrimento, convivendo com ele de maneira pacífica. Pacífica é do ponto de vista do coração, é do ponto de vista da resignação, entendendo aquele sofrimento e tirando proveito daquele sofrimento, aprendendo alguma coisa com ele. Porque o sofrimento acaba sendo um mecanismo da lei divina. É um mecanismo que a lei divina utiliza para nos educar. Porque por causa da nossa ignorância, a gente tem dificuldade de aprender com a mensagem simplesmente do amor. Olha, Jesus trouxe essa mensagem do amor há 2000 anos, por que a gente não aprendeu com ela? Aí vem sofrimentos, e aí o sofrimento alerta a gente para aprender essa mensagem do amor, que a gente não aprendeu simplesmente com a mensagem do Cristo. O mensageiro do amor nós fizemos foi crucificar, e ele dando mensagem sobre tudo isso, trazendo informações sobre tudo isso. E a gente traz esse Jesus muito para a religiosidade, para a religião, e tira Jesus como esse mestre. O mestre é aquele que ensina, que educa. Então a mensagem de Jesus, mais do que qualquer coisa, é uma mensagem educativa, é uma mensagem de transformação. Se eu observar essa mensagem além da questão da religião, sem discriminar ou sem ter problema com a questão da religião, que ela é um dos instrumentos para entendimento da mensagem, não tem problema nenhum que a religião seja um instrumento para entendimento da mensagem. O que eu não posso é achar que o
fundamento, a causa o resultado e a intenção da mensagem é religiosa. Não é. Jesus não pediu reza, Jesus não pediu, ele pediu transformação. Transformação do sentimento, do pensamento, da pessoa. E é essa transformação que a gente tem dificuldade. Muitas vezes a gente não tem dificuldade em ser um religioso, mas a gente tem dificuldade de fazermos a nossa transformação. E muitas vezes a gente nem é um religioso propriamente, mas a gente aprende e vai desenvolvendo essa capacidade de nos transformarmos, né? E aí a pergunta do texto de hoje é diferente da pergunta que a gente sempre fez. Eu sempre perguntei, por que eu sofro? Por que comigo? Por que agora? Por que assim? A gente sempre pergunta por quê, porque a gente não queria que fosse com a gente, porque a gente acha que não merecia isso, isso e aquilo. E a pergunta que o Emmanuel faz nesse texto não é por que a gente sofre, não é por que eu sofro, é como eu sofro. Quando ele pergunta como eu sofro, tem um pressuposto nisso. O pressuposto é que existe um sofrimento. E Jesus anunciou esse sofrimento. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele mostrou que ele estava acima do sofrimento e que o sofrimento era um instrumento de transformação. Tanto que ele, na véspera da crucificação, ele falou, olha, minha alma está angustiada, mas o que eu vou fazer? Pai, me livra dessa hora, se foi para essa hora que eu vim. Quer dizer, ele veio para trazer essa mensagem, e dentro da missão dele de trazer essa mensagem, tinha tudo isso porque ele tinha que exemplificar. Então era uma mensagem de exemplificação desse aprendizado. Ele já sabia, ele não precisava desse aprendizado, mas ele tinha que demonstrar. Ele era um tutorial da mensagem divina. Então ele como tutorial, por isso que a gente segue, por isso que ele é um guia, por isso que ele é um modelo, né? Mas ele anunciou também que os aflitos, esses que sofrem, que têm as dificuldades e que conseguem superar, entendendo pela cabeça e resignando pelo coração, e a resignação não é adorar o sofrimento e falar, ai meu Deus, eu quero sofrer mais, me manda mais sofrimento, aí é difícil, aí chega a ser gostar, é masoquismo, né? Ele está falando aqui do enfrentamento e do proveito, porque esses aflitos que aprendem a superar tudo isso e aprender com essas lições, eles serão consolados. Que consolo? É o consolo da paz de espírito, é o consolo do aprendizado, é o consolo daquele que vai aprender com aquela lição, não vai cometer aquele mesmo erro e não vai receber de novo aquela mesma consequência. Porque aquele erro e aquela consequência terão sido superados com aquele aprendizado daquele determinado sofrimento. E quando o determinado sofrimento não traz para a gente o aprendizado, esse sofrimento vai aumentando a intensidade. Ou ele vai continuando e a gente vai ficando mais fraco, vai cansando, e um dia a gente resolve entender tudo isso. E talvez fosse melhor a gente tentar entender logo, para que a gente receba esse consolo. Mas a gente entendia de maneira da nossa ingenuidade religiosa, a gente queria o consolo dos aflitos, mas o consolo agora, todo aflito vai ser consolado. Jesus vai passar a mão na cabeça e falar, está tudo resolvido. Mas não foi isso que ele falou, né? Ele falou desses que compreendem e que no sentimento também eles conseguem dominar a revolta. Eles resolvem, porque têm inteligência, resolvem tudo que podem resolver, e aquilo que não podem resolver, eles vão caminhando, a vida vai acontecendo, sem revolta, sem nada, e aquilo vai se resolvendo, aquilo vai se modificando, vai se transformando, vai passando. Agora, tem que passar e deixar um aprendizado, em vez de deixar revolta, em vez de deixar mágoa, em vez de deixar ressentimento, tem que deixar aprendizado. E o texto fala de tudo isso, né? Não basta sofrer simplesmente, indispensável é saber sofrer. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala muito também de sofrimento. Tem um capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, tem todo um capítulo, vários comentários, mensagens, bem e mal sofrer. Como é que tem bem sofrer e mal sofrer?
O bem sofrer, de todo jeito, é sofrimento. Tanto o bem sofrer quanto o mal sofrer tem o sofrer. Mas o bem é aquele que aproveitou o sofrimento para o crescimento espiritual. E o mal sofrer é aquele que não conseguiu aproveitar o sofrimento, sofreu do mesmo jeito e só conseguiu revolta. E aí ele atrapalhou e prorrogou e prolongou o sofrimento. Vai demorar muito mais a ser consolado, né? Ele comenta aqui nesse texto, quanta gente que se complica, né? Se complica porque não sabe aproveitar as oportunidades. Então, é difícil a gente romper com essa ideia nossa de que sofrimento seja castigo, de que sofrimento seja esse Deus sem amor, esse Deus vingativo, esse Deus maldoso que gosta de fazer a gente sofrer, que precisa da gente ficar se rastejando de joelhos pedindo para não sofrer. Não é isso. Não tem um Deus que necessita da nossa prece. Quem necessita da nossa prece somos nós. Nós é que necessitamos de crescimento espiritual e a prece é uma ferramenta, é um instrumento para a aquisição de pensamentos novos, de inspirações novas, de energias novas, de conexões novas, buscando algumas coisas que a gente não tem dentro da gente. Porque se a gente só buscasse, ou só agisse completamente com o que a gente tem dentro da gente não ia se transformar nunca. A gente ia ficar girando em torno da gente. Mas tem que vir alguma coisa além de mim, alguma coisa que vem de fora que não está aqui dentro. Porque isso é crescimento. Por isso é que quem se basta, aquele ignorante que acha que sabe tudo e que para ele está todo mundo errado, só ele está certo, ele está fechado para lá para fora. Ele não troca experiências, ele não vive a diversidade, ele não aprende com o que é diferente dele. Tudo que é diferente dele, que é diferente do que ele pensa, ele tem repulso, ele briga, é inimigo, é adversário. E com isso ele elimina toda forma de aprendizado, porque ele elimina o novo, ele elimina a nova forma de pensar, ele elimina a nova forma de ser, porque ele continua sendo o que sempre foi. Para eu ser o que eu sempre fui, o que eu estou fazendo aqui? Que encarnação foi essa? Perdida? É um tempo perdido? Então eu preciso de coisas novas para trazer sentimentos novos, para trazer virtudes novas, virtudes que eu não tinha. Eu preciso de virtudes que eu não tinha, então eu tenho que adquirir virtudes. E o processo de aquisição de virtudes é um processo difícil. Ninguém fica virtuoso só com o passar do tempo. Ninguém fica virtuoso só porque caiu de joelhos. A virtude é uma conquista da alma, é uma conquista do espírito. É uma conquista da consciência, que a gente vai se conscientizando dessa presença divina nesse universo que coordena tudo, e a gente vai reconhecendo o poder dessa força, e a gente vai falando, eu sou menor do que isso. E como menor do que isso, eu preciso respeitar que eu também funciono debaixo dessa lei. Eu querendo ou não obedecer, essa é a lei. Então a obediência que a gente fala, até no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, quando a gente fala que seja feita a vossa vontade, é um pouco disso. Eu reconheço a força dessa lei divina, eu reconheço o poder dela, a força, a virtude, o amor, a misericórdia. Eu reconheço tudo e reconheço isso como uma vontade, mas não é uma vontade caprichosa de alguém, é uma vontade maior, mais ampla, da criação. É esse Deus que vai além de pessoa, além do homem, que é a lei, que é uma coisa muito maior. E que às vezes eu penso como pessoa que vai me julgar e me condenar e me levar para o céu ou para o inferno. Sendo que eu preciso transformar o meu inferno em céu. Aí eu sou um aflito bem-aventurado. Porque não tem como evitar absolutamente o sofrimento por enquanto. Porque vai ter um momento de desenvolvimento pleno que eu não trago mais consequências desagradáveis nos meus atos. Por quê? Porque eu vou agir sempre de acordo com a lei divina. E quando eu agir sempre de acordo com a lei divina, o que vem de volta para mim é a lei divina. Quando eu agir de maneira contrária à lei divina, o que vem para mim são
coisas contrárias à lei divina. Então vem a maldade, vem o ódio, vem a dor, vem a doença, vem tudo que é contrário à lei divina, porque sai de mim tudo isso também. Aí eu estou no meio dos imperfeitos. Bem-vindo ao mundo da imperfeição, onde os escândalos são necessários por causa dos imperfeitos. Agora, ai daquele por quem o escândalo vem, porque do escândalo vem o sofrimento, vem a consequência de quem deu o escândalo é o sofrimento, não é o inferno. Então ele diz, quantas criaturas se complicam porque não aproveitam essas provas, porque acaba sendo, né, expiação e prova, são coisas que são consequências que eu preciso passar e são coisas que eu preciso testar para ver se eu aprendi ou não, né? Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio, de amargura e etc. Quanta revolta a gente tem porque a gente não conseguiu uma coisa que era um capricho. Ah, eu queria isso, eu queria, hoje eu sou um frustrado. Hoje eu sou isso, eu sou aquilo, porque... será que era aquilo mesmo? Ou será que eu enfiei na cabeça? É uma medida difícil da gente saber, porque a gente também não pode perder a vontade de insistir em determinadas coisas, porque isso é determinação, né? Isso é força, isso é coragem de continuar. Mas tem que saber a hora também, que olha, isso aqui não adianta eu ficar batendo nessa porta fechada. Está cheio de portas abertas aqui do lado. A gente ouve muito, principalmente fora do meio espírita, essa afirmação que espírita gosta de sofrer, que espírita vai atrás de sofrimento. Não, espírita não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. O que o espírita faz, esse espírita aplicado que tenta estudar o Evangelho, é tentar compreender as causas e a função e a importância e o que isso está trazendo para ele, tentar buscar o aprendizado desse sofrimento, dessas coisas que acontecem. E é difícil buscar tudo isso, e também não é questão de tocar, né? É questão de levar a vida. Tem algumas coisas que a gente sempre lembra, alguns conceitos. Olha, paciência, persistência, entendimento, resignação, perseverança, tudo isso são virtudes. A paciência é uma virtude, a perseverança é uma virtude. O Tiago dizia que a perseverança vai produzir a obra perfeita. Nós estamos em obra, nós somos esses obreiros e estamos em obra, nós estamos em construção, né? Eu brinquei outro dia que a gente podia, essa plaquinha que eles põem na rua, desculpe o transtorno, estamos em obra. Talvez ele pudesse andar com um colarzinho também escrito, desculpe o transtorno, estamos em obra, estou em obra. Porque eu estou em permanente obra de construção. E como eu não estou pronto, que eu estou em obra, eu sou imperfeito, eu cometo imperfeições, eu cometo erros e etc. Mas aí eu estou pedindo para as pessoas o que? Olha, tenham paciência comigo, eu vou ser perseverante nessa luta, eu vou aprender, eu vou parar de errar, eu vou errar menos, cada vez menos. É esse o nosso processo de aperfeiçoamento, né? Aí, e cada uma, como diz o texto, todas as criaturas sofrem o necessário. Olha o cantor aí. Cada um sofre aquilo que necessita, o necessário. Então não vem sofrimento para endereço errado. Não vem sofrimento para a pessoa errada. O sofrimento não erra, né? Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivemos as circunstâncias certas, né? É difícil a gente se revoltar contra tudo isso. Eu não quero as pessoas que convivem comigo, eu não quero o lugar onde eu vivo, eu não quero nada disso que eu vivo. Eu acho que o mundo tá ruim demais para mim, eu quero um mundo mais perfeito. Aí Jesus vem e faz a oração para os apóstolos, para os discípulos. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que era isso? Olha, eles estão no lugar que eles têm que estar, é aí que eles vão ter que fazer o trabalho dele. Eles vão se livrar do mal aí. É aquela senhora que eu disse há pouco. Minha ruindade está diminuindo, então a nossa ruindade vai ter que diminuir no lugar que a gente está, da maneira que a gente está, né? Não no lugar específico. Eu posso mudar de lugar, de endereço, de não sei o que, de trabalho, não é isso que a gente está falando, né? É essa revolta absoluta contra o mundo, inclusive.
eu não queria estar aqui, eu vou embora desse mundo, eu queria estar em outro lugar, eu queria não sei o quê, eu sou bom demais para isso. Não, é aqui mesmo. É nesse lugar de imperfeição que os imperfeitos estão reencarnando e vão continuar o seu processo de aperfeiçoamento. E a gente vai, cada um vai se livrando do mal, vai diminuindo o mal que está dentro dele. Até essa grande vitória, a vitória sobre nós mesmos, que é o grande combate de Paulo de Tarso, que é o combate interior. E aí, a obra perfeita um dia a gente faz. Até a próxima.